Hoje eu vou falar sobre um tema que está em alta, que é o carro elétrico. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que eu não estou sendo pago para falar bem ou mal de carro elétrico. Não estou sendo pago nem por aplicativo, nem por empresa de carro elétrico. Isso não é uma propaganda, é a minha opinião sincera. O carro elétrico é o sonho de consumo de todo mundo que trabalha dirigindo, todo mundo que trabalha como motorista de aplicativo. O carro elétrico é o nosso sonho de consumo. Em primeiro lugar, porque o carro elétrico tem uma economia de pelo menos 90% com gastos com combustível. O que mais motorista de aplicativo gasta é com combustível. Eu que rodo pouco, trabalho todos os dias, mas trabalho somente 8 horas por dia com os aplicativos. Eu gasto R$ 1.300 por mês só com combustível. R$ 1.300 todos os meses fica para os postos de gasolina. Imagina com um carro elétrico eu poder carregar o carro dentro da minha própria casa e economizar 90% desses R$ 1.300. É uma economia absurda. Sem contar que os carros elétricos não precisam trocar óleo nem filtro. Você não gastaria também tanto assim com manutenção. Então o carro elétrico é perfeito. O único problema do carro elétrico é que ele é inacessível. O mais barato é R$ 130 mil, não é a realidade do trabalhador, não é a realidade do Uber. A pergunta que fica é, vale a pena comprar um carro elétrico para trabalhar como motorista de aplicativo? Valer a pena vale. O problema é como você vai pagar este carro elétrico. Eu não entraria num financiamento de R$ 150 mil, de R$ 130 mil, para pagar com o salário de um motorista de aplicativo. Se eu não tivesse uma segunda renda, eu não me arriscaria assim. A não ser que você mora em São Paulo, capital, onde o fluxo de corrida ainda é maior, onde ainda dá para fazer uma grana boa com os aplicativos. Agora, o resto do Brasil, o tempo de fazer dinheiro com corridas de aplicativo já passou. Cada ano que passa, os ganhos do motorista ficam menor. De 2023 para 2024, os ganhos dos motoristas despencou. E o futuro é incerto. O futuro do serviço com aplicativo é incerto. Até porque agora no mês que vem, em dezembro, a gente vai ter lá o julgamento para ver se o motorista de aplicativo tem vínculo ou não com as plataformas de transporte. Se os aplicativos forem regulamentados e se a Uber decidir sair do Brasil, se a gente tiver que voltar a usar táxi. Então o trabalho como motorista de aplicativo é incerto. Não dá para arriscar e entrar no financiamento de R$ 150 mil. Infelizmente não dá, não é a realidade do brasileiro, mas isso não significa que o carro é ruim. Não é porque eu não consigo financiar um carro que o carro não presta. Veja a opinião de um motorista de aplicativo que comprou um carro elétrico. Veja o que ele falou. Estou com um BYD Mini há 2 meses, já rodei 6 mil quilômetros fazendo aplicativo e estou satisfeito com o carro. Tenho energia solar em casa e o custo para carregar o carro nesses 6 mil quilômetros foi apenas R$ 107 a mais na minha conta de luz. Só tenho elogios para este carro. Até a suspensão, que no início eu estranhei por ser macia demais, já estou adaptado. O cara comprou um carro, rodou 6 mil quilômetros e gastou apenas R$ 107 com combustível. É uma economia absurda, é surreal a economia do carro elétrico. Não tem como criticar um carro desse, sendo motorista de aplicativo, vivendo isso no dia a dia, sendo que o que eu mais gasto hoje é com combustível. A manutenção a gente vai empurrando com a barriga, eu mesmo. Fiz um curso básico ali na internet de mecânica básica, eu mesmo vou fazendo a manutenção do meu carro, a gente vai empurrando, certo? Agora a gasolina não tem o que fazer, ou você coloca a gasolina, você não trabalha como motorista de aplicativo. E o carro elétrico ele veio justamente pensando nessa economia. Economizar 90% que a gente gasta com combustível é um sonho de consumo. Infelizmente, eu ainda não tenho condições de comprar um carro elétrico agora. Compraria com certeza, adoraria trabalhar com carro elétrico. Quem está trabalhando com carro elétrico aí como motorista de aplicativo está patrão. Me conta aqui nos comentários se você tem um carro elétrico, se você já andou no carro elétrico, se você trabalha com carro elétrico. E se você tem um carro elétrico, me conta. Como que ficou o seu financiamento? Porque eu ouvi dizer que é caro. É 4, 5 conto por mês que tu vai ter que pagar de prestação do carro elétrico. Isso não é a realidade do motorista de aplicativo. Imagina, tem motorista de aplicativo que ganha 4 mil por mês, sendo que 4 mil seria só a prestação do carro elétrico. A conta não fecha. Você vai economizar no combustível, mas não vai economizar o suficiente para bancar todas as despesas.
Não vale a pena, por enquanto, comprar um carro elétrico, financiar um carro elétrico somente com a renda de motorista de aplicativo. Agora, se você tem 2, 3, 4 renda, eu compraria com certeza. Ou imagine economizar 90% de combustível, não se preocupar em trocar de óleo, não se preocupar com trocar filtro, a manutenção é menor. Aqui na minha cidade já tem posto de combustível para carro elétrico, inclusive você pode carregar de graça. Em 30 minutos você consegue carregar o teu carro em uma carga completa, totalmente gratuita. Então é um sonho de consumo. Eu vejo muita gente falando mal, mas só fala mal quem não tem um carro elétrico. Porque todo mundo que tem um carro elétrico só fala bem. Inclusive eu peguei uma passageira, ela tem um carro elétrico, trabalha ela e o esposo dela com o carro elétrico. De dia trabalha ela, de noite é o marido dela. Então o carro roda praticamente que 24 horas. Dessa forma dá para pagar um carro elétrico. 2 pessoas trabalhando com o mesmo carro, ela só falou bem. Ela falou que toda crítica que fazem sobre o carro elétrico é tudo falso. É tudo crítica feita por quem não tem o carro elétrico. Veja o que essa mulher comentou aqui sobre o carro elétrico. Quem fala mal é porque não tem ou nunca vai ter um carro elétrico, porque no Brasil ser medíocre e imbecil e invejoso é assim mesmo que esperar do nosso povo a não ser isso. Ou seja, só fala mal quem não tem. Quem não tem condições de comprar um carro elétrico vai falar mal. Mas a realidade é, o carro elétrico é um sonho de consumo. Você pode carregar o carro na tua própria casa, coloca um painel solar ali, faz um investimento num painel solar a longo prazo, você vai ter uma economia absurda a longo prazo. Um exemplo disso é eu gasto R$ 1.300 por mês só com combustível. Imagine passar 2, 3 anos economizando esses R$ 1.300. A longo prazo, a economia ela é real. Você vai economizar com o carro elétrico. Mas no curto prazo, o carro elétrico ainda é inacessível. Não é a realidade do trabalhador brasileiro. Eu mesmo não tenho condições de comprar um carro elétrico somente com a renda de Uber. Não vou ser hipócrita, eu posso comprar um carro elétrico, mas eu não posso pagar somente com a renda trabalhando como motorista de aplicativo. Não dá. Sem contar que o trabalho é incerto, a gente não sabe se o aplicativo vai ser regularizado, se a Uber vai sair do Brasil. A gente não sabe como é que vai ser o ano que vem. E se no ano que vem, de 2025, a Uber começar a mandar só corridas pagando 50 centavos por quilômetro rodado? Como que você vai pagar o carro elétrico? Só com a economia do combustível não é suficiente. Então você tem que analisar os prós e os contras, colocar tudo na ponta do papel. Se você tem condições, vai e compra. Porra, mesmo que você não seja motorista de aplicativo. Você não precisa gastar mais com gasolina. Todo ano que passa, a gasolina vai ficar mais caro. Com carro elétrico não, você carrega na tua própria casa. E aproveita que os postos de gasolina aí, ó, os postos de carro elétrico, tá dando carga de graça pro povo. Então, na minha opinião sincera, o carro elétrico é o sonho de consumo de todo motorista de aplicativo e de todo motorista de táxi. Se você tem um carro elétrico, se você já teve a experiência de rodar em um carro elétrico, me conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião.